Você já parou para pensar se existem atitudes que você tem na terceira idade que os outros percebem, mas ninguém comenta? A realidade é que, conforme os anos passam, desenvolvemos certos hábitos e comportamentos que podem nos fazer parecer distantes, desatentos ou até menos cativantes para aqueles ao nosso redor. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, as pessoas ao nosso redor preferem se calar por educação, evitando qualquer constrangimento. Isso significa que você pode estar repetindo esses comportamentos sem nem perceber. Mas aqui está a grande notícia. Assim que você se torna consciente dessas atitudes, pode corrigi-las com facilidade, tornando-se uma pessoa mais acessível, carismática e conectada com os outros. E acredite, pequenas mudanças fazem toda a diferença na forma como os outros te enxergam e interagem com você. Transmitir confiança, elegância e autoconhecimento é essencial em qualquer fase da vida, especialmente à medida que envelhecemos. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Neste vídeo, você vai descobrir 6 hábitos que as pessoas percebem em adultos mais velhos, mas que raramente comentam abertamente. Pequenos detalhes que, sem perceber, podem influenciar a forma como os outros te enxergam, como se relacionam com você e até mesmo como você se sente consigo mesmo. Mas a melhor parte é que todos esses hábitos podem ser corrigidos de maneira simples, com pequenas mudanças no dia a dia. E o impacto é enorme. Você pode manter uma presença forte, se manter socialmente ativo e se sentir muito melhor, independentemente da idade. Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque, depois de conhecer esses sinais, você nunca mais verá o envelhecimento da mesma forma. Além de entender como os outros podem estar te percebendo, você também vai aprender estratégias simples para continuar transmitindo elegância, carisma e respeito ao longo dos anos. Agora, sem mais demora, vamos para o primeiro ponto: negligenciar o autocuidado. Um dos primeiros sinais que as pessoas ao redor percebem, mas raramente comentam, é quando alguém começa a relaxar nos cuidados pessoais. Pode parecer algo pequeno, mas acredite, a falta de atenção a esses detalhes pode mudar drasticamente a forma como você é visto e até mesmo como você se sente. Com o passar do tempo, é comum que certas rotinas de cuidado fiquem em segundo plano. Algo simples como aparar as unhas, manter o cabelo bem cortado e arrumado, ou garantir que as roupas estejam sempre limpas e bem cuidadas, pode fazer uma enorme diferença na sua aparência e na forma como os outros te percebem. E aqui vai um exemplo real. Walter, um senhor de 82 anos, sempre foi conhecido por estar bem arrumado, mas com o tempo ele foi deixando de lado certos cuidados. Suas sobrancelhas ficaram longas e desalinhadas, seu cabelo cresceu de forma desordenada e ele começou a usar a mesma camisa repetidamente, sem perceber o impacto disso. Sua família notava essa mudança. Seus vizinhos também percebiam, mas ninguém dizia nada. Até que um dia, ao se olhar no espelho, Walter se deu conta de como sua aparência havia mudado. Ele decidiu então cortar o cabelo, fazer a barba e renovar seu guarda-roupa. O resultado? Instantaneamente, ele se sentiu mais leve, mais confiante e começou a notar que as pessoas ao seu redor o tratavam de forma diferente, com mais entusiasmo e interação. A verdade é que o autocuidado vai muito além da aparência. Ele está diretamente ligado à forma como transmitimos energia e confiança. Estudos mostram que, quando uma pessoa se sente bem cuidada, ela se comporta de maneira diferente, se tornando mais envolvente e acessível. Pequenos detalhes, como um cabelo bem arrumado, unhas limpas e cortadas e até mesmo a hidratação da pele, podem fazer toda a diferença na sua aparência e na forma como os outros reagem à sua presença.
Um hidratante simples e um protetor labial, por exemplo, podem evitar a pele ressecada, ajudando você a ter um aspecto mais saudável e revigorado. E se você usa barba ou bigode, manter os pelos faciais bem aparados e alinhados pode transformar completamente a sua aparência, trazendo um ar mais elegante e sofisticado sem exigir grandes esforços. Você não precisa passar horas na frente do espelho. Basta um pouco mais de atenção ao autocuidado diário para se sentir mais confiante, parecer mais saudável e garantir que você está sempre transmitindo a melhor versão de si mesmo. Falar muito alto ou interromper conversas. Outro hábito muito comum que pode passar despercebido para quem o pratica, mas que os outros notam, mesmo sem comentar, é a mudança na forma de se comunicar. Muitas pessoas, à medida que envelhecem, começam a falar mais alto sem perceber. Além disso, algumas acabam interrompendo conversas ou monopolizando o assunto sem notar o impacto disso nas interações sociais. Essa mudança no tom de voz pode estar diretamente relacionada à perda auditiva gradual, que torna mais difícil para a pessoa perceber o volume da própria fala. O problema é que, muitas vezes, familiares e amigos evitam apontar essa questão por receio de constranger ou parecerem rudes. Um exemplo claro disso é George, um senhor de 77 anos, que sempre foi extremamente sociável e adorava conversar com amigos e familiares. Com o passar dos anos, ele começou a elevar o tom de voz cada vez mais sem perceber. Além disso, passou a interromper as pessoas no meio das frases, assumindo o controle das conversas sem intenção. Sua família notava essa mudança, seus amigos também, mas ninguém queria magoá-lo ou criar um momento constrangedor. Esse é um comportamento que pode fazer com que as interações se tornem menos agradáveis, afastando as pessoas sem que o indivíduo perceba. Mas a boa notícia é que, com um pouco de atenção e algumas mudanças sutis, é possível melhorar essa comunicação. Uma dica importante é tentar se observar durante as conversas e perceber a reação dos outros. Se as pessoas parecem estar se afastando, falando menos ou demonstrando impaciência, pode ser um sinal de que o volume da sua voz está mais alto do que o necessário. Além disso, praticar a escuta ativa, ou seja, realmente prestar atenção no que o outro está dizendo antes de responder, pode ajudar a evitar interrupções e tornar as interações mais equilibradas e envolventes. A comunicação é uma via de mão dupla, e quando conseguimos nos expressar de forma clara, mas respeitosa, criamos conexões mais profundas e significativas, e isso é apenas o começo. Nos próximos minutos, você vai descobrir mais hábitos que podem estar impactando sua imagem e suas relações sociais sem que você perceba. Então, continue comigo até o final deste vídeo para entender como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença no seu dia a dia. Foi em um simples encontro social que George começou a perceber que algo estava diferente. Ele notou que, sempre que falava, as pessoas ao redor pareciam dar um passo para trás, como se estivessem desconfortáveis. Inicialmente, ele não entendeu o motivo, mas depois de um tempo, percebeu que sua voz estava significativamente mais alta do que imaginava. Isso acontece porque, na maioria dos casos, a perda auditiva ocorre de forma gradual e imperceptível. Muitas pessoas sequer percebem que essa mudança está afetando sua maneira de se comunicar. O problema é que quando alguém começa a falar muito alto sem perceber, interrompe conversas com frequência ou eleva o tom sem necessidade, isso pode ser interpretado como um comportamento dominante ou até mesmo rude. O ideal é que as interações sejam naturais e equilibradas, sem parecer uma disputa por atenção. Mas então, o que pode ser feito para evitar isso? O primeiro passo é começar a observar as reações das pessoas ao seu redor. Se você perceber
Que alguém se afasta sutilmente, inclina o corpo para trás ou reduz o próprio volume da voz, pode ser um sinal de que sua fala está mais alta do que deveria. Se houver qualquer suspeita de perda auditiva, marcar um teste auditivo simples pode ser um grande diferencial para recuperar o controle sobre o tom de voz e evitar que a comunicação se torne um desafio. Além disso, praticar pausas antes de falar e permitir que os outros concluam seus pensamentos torna as conversas muito mais envolventes e naturais. Quando nos comunicamos de forma consciente e equilibrada, as interações se tornam mais fluidas e agradáveis para todos. E aqui está o melhor de tudo. Quando você fala de maneira mais intencional e com confiança, as pessoas terão ainda mais interesse em conversar com você. Aliás, se você está achando essas dicas úteis até agora, deixe um comentário com o número 2 aqui embaixo para eu saber que você está acompanhando. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos valiosos para você. Agora, vamos para o próximo ponto: usar roupas ultrapassadas ou que não. Vestem bem muitas vezes, sem nem perceber, acabamos usando as mesmas roupas por anos e anos. Seja por conforto, praticidade ou simplesmente por não dar tanta importância à moda como antes, esse é um detalhe que pode afetar drasticamente a forma como os outros nos enxergam. O que poucas pessoas percebem é que a roupa que escolhemos transmite uma mensagem, mesmo que involuntariamente. Peças desbotadas, largas demais ou muito ultrapassadas podem fazer com que uma pessoa pareça mais velha e descuidada, mesmo que ela se sinta ótima por dentro. Veja o caso de Harold, um senhor de 80 anos que sempre teve orgulho do seu estilo. No entanto, com o passar do tempo, ele parou de se preocupar com as roupas que usava e passou a vestir apenas peças antigas, largas e sem forma. Sua família e amigos notavam essa mudança, mas por educação, ninguém dizia nada. Até que, em um determinado dia, ele resolveu vestir uma camisa bem cortada, um par de calças elegantes e um sapato moderno. O impacto foi imediato. As pessoas ao seu redor começaram a elogiá-lo. Ele se sentiu mais confiante e até sua postura mudou. Passou a andar mais ereto e com mais presença. A verdade é que a forma como nos vestimos tem um impacto direto na percepção dos outros sobre nós. Pesquisas indicam que roupas bem ajustadas e escolhidas com intenção estão associadas a mais confiança e energia, enquanto peças desgastadas e desleixadas podem passar a impressão de desinteresse e falta de vitalidade. Isso não significa que você precisa seguir as tendências da moda ou mudar radicalmente seu estilo. Pequenos ajustes já fazem uma grande diferença. Um guarda-roupa atualizado e bem pensado pode transformar sua presença. Algumas peças-chave, como uma camisa de botão bem cortada, um par de calças estruturadas ou até um blazer elegante, podem renovar sua aparência sem esforço. A dica aqui é simples. Preste atenção na qualidade e no caimento das roupas que você escolhe. Opte por peças que valorizem seu corpo, que estejam em bom estado e que transmitam uma imagem bem cuidada. Afinal, sentir-se bem com o que veste não apenas melhora sua autoestima, mas também influencia diretamente a forma como os outros interagem com você. E isso é apenas o começo. Nos próximos minutos, você vai descobrir mais hábitos que podem estar impactando sua imagem e suas relações sem que você perceba. Então continue comigo até o final deste vídeo para entender como pequenas mudanças podem gerar grandes transformações no seu dia a dia. Uma dica essencial para manter um visual moderno e alinhado com a sua personalidade é prestar atenção às cores que realçam seu tom de pele e escolher tecidos que sejam confortáveis, mas que ainda tragam estrutura e elegância ao look. Muitos
Ignoram a importância de pequenos detalhes, como um bom ajuste das roupas ao corpo ou a escolha de acessórios sofisticados, como um relógio clássico ou um cinto de qualidade. Esses itens podem elevar instantaneamente a aparência sem exigir grandes mudanças. Se você não sabe por onde começar a renovar seu estilo, não se preocupe. Peça sugestões para um amigo com bom gosto ou consulte um vendedor experiente em lojas de roupas elegantes. Ele pode ajudá-lo a encontrar opções que combinem com sua personalidade e realcem sua presença. O segredo não é mudar completamente seu estilo ou tentar se vestir como outra pessoa, mas sim escolher roupas que valorizem seu corpo, transmitam frescor e façam com que você se sinta mais confiante. Quando você se veste bem, não apenas melhora sua aparência, mas também sua autoconfiança. E o mais interessante, as pessoas ao seu redor também percebem essa mudança, respondendo de maneira mais positiva e receptiva. Agora, vamos para um hábito que pode afastar as pessoas sem que você perceba: reclamar ou criticar excessivamente. É muito fácil cair na armadilha de constantemente apontar o que está errado. Seja sobre a tecnologia moderna, os desafios da nova geração, as dores do dia a dia ou até mesmo a nostalgia dos bons tempos, esse tipo de comportamento pode transformar qualquer conversa em algo pesado e desmotivador. Muitas vezes isso acontece de maneira involuntária, um comentário aqui, uma crítica ali, mas o efeito cumulativo pode ser desgastante para quem está ao redor. Veja o exemplo de Roger, um senhor de 75 anos que sempre teve muitas opiniões fortes sobre a vida. No início, ele fazia pequenas observações sobre como as coisas eram melhores no passado, ou como os jovens de hoje não têm o mesmo comprometimento. Porém, ao longo do tempo, seus comentários se tornaram constantes e previsíveis, e seus familiares começaram a evitar conversas longas com ele. Eles ainda o amavam, mas sabiam que qualquer interação terminaria em uma longa lista de queixas. O momento de mudança veio quando seu neto, com toda a sinceridade infantil, perguntou: "Vovô, tem alguma coisa que você gosta hoje em dia?" Aquilo bateu forte. Roger percebeu que passava tanto tempo criticando e comparando o presente com o passado que havia esquecido de valorizar as coisas boas da vida. A verdade é que a energia negativa pode ser contagiosa. Quando focamos apenas no que nos frustra, criamos um ambiente tenso ao nosso redor. Isso não significa que você precise fingir que tudo está perfeito, mas sim que equilibrar críticas com observações positivas pode tornar as conversas mais leves e agradáveis. Então, o que você pode fazer para mudar isso? Primeiro, pratique a consciência emocional. Observe com que frequência você reclama ou critica durante uma conversa. Se perceber que isso está acontecendo com frequência, tente mudar sua abordagem. Em vez de dizer, "na minha época tudo era melhor", experimente algo como, "na minha época as coisas eram diferentes". Como funciona isso hoje? Esse pequeno ajuste no discurso já transforma a conversa em algo mais aberto e interessante. Além disso, tente encontrar aspectos positivos ou curiosos em cada situação. As pessoas gostam de estar perto de quem as inspira e as motiva. O segredo não é reprimir seus pensamentos, mas sim criar um equilíbrio entre apontar problemas e reconhecer coisas boas ao seu redor. Quando você faz isso, não só se torna uma companhia mais agradável, mas também se surpreende ao perceber que os outros começam a procurar mais sua presença. Aliás, se você ainda está aqui e achando essas ideias úteis, deixe um comentário com o número 4 aqui embaixo para eu saber que você está acompanhando. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos valiosos para você.
Agora, vamos falar de outro detalhe fundamental que pode estar influenciando sua imagem sem que você perceba: a postura e a linguagem corporal. Muitas pessoas não se dão conta, mas um dos sinais mais evidentes do envelhecimento é a forma como nos movemos e nos posicionamos. Com o passar dos anos, é comum desenvolver hábitos como andar mais devagar, arrastar os pés ou até manter uma postura curvada sem perceber. O problema é que nossa postura e nossos gestos comunicam muito mais do que imaginamos. Se você se encolhe ao andar, evita o contato visual ou se movimenta de forma hesitante, pode estar transmitindo uma imagem de fragilidade ou insegurança, mesmo que não se sinta assim por dentro. Isso pode influenciar a maneira como os outros o tratam e até afetar sua própria confiança. Veja o caso de Eliana, uma mulher de 83 anos que sempre foi ativa e independente. No entanto, ela começou a perceber que estranhos frequentemente ofereciam ajuda para carregar sacolas ou atravessar a rua, mesmo quando ela não precisava. Sua família também passou a tratá-la com um excesso de cuidado, como se ela fosse mais frágil do que realmente era. Foi então que ela decidiu fazer um pequeno experimento. Começou a caminhar com mais firmeza, manter os ombros erguidos e olhar diretamente nos olhos das pessoas ao conversar. O efeito foi imediato. As interações mudaram. As pessoas passaram a tratá-la como uma igual e ela se sentiu muito mais empoderada no dia a dia. A ciência comprova isso. Estudos indicam que uma postura ereta e confiante transmite força, vitalidade e até melhora o humor. O simples ato de se manter alinhado pode influenciar a forma como você se sente e como os outros o percebem. Se você quer melhorar sua postura, aqui estão algumas dicas práticas. Mantenha os ombros para trás e o peito ligeiramente aberto. Isso ajuda a criar uma presença mais forte e segura. Preste atenção ao caminhar. Evite arrastar os pés e tente dar passos mais firmes e conscientes. Faça exercícios de alongamento e fortalecimento. Movimentos simples podem melhorar a postura e evitar dores associadas a uma posição corporal incorreta. Pratique o contato visual. Olhar diretamente para as pessoas enquanto fala demonstra confiança e conexão. Ao fazer pequenos ajustes na sua postura e linguagem corporal, você não apenas melhora sua imagem, mas também sente uma diferença real na forma como as pessoas interagem com você. E isso é apenas mais um dos hábitos que podem transformar sua presença e autoestima. Continue comigo até o final deste vídeo, porque ainda há dicas valiosas pela frente que podem fazer toda a diferença no seu dia a dia. A forma como você se posiciona e se movimenta diz muito sobre sua confiança e até mesmo pode influenciar na percepção da sua idade. Pessoas que adotam uma postura aberta transmitem mais segurança e parecem mais jovens do que aquelas que andam curvadas ou fecham o corpo com gestos defensivos, como cruzar os braços. Pequenos detalhes como esse fazem toda a diferença na forma como os outros enxergam você em uma conversa. Então, o que você pode começar a fazer agora mesmo para melhorar sua presença e tornar sua linguagem corporal mais envolvente? O primeiro passo é desenvolver uma consciência maior sobre sua postura no dia a dia. Observe como você se senta, se levanta e caminha. Será que você está se curvando sem perceber? Será que sua postura está transmitindo confiança? Um truque simples para alinhar sua coluna sem parecer forçado é imaginar que há uma corda invisível puxando delicadamente o topo da sua cabeça para cima. Essa técnica ajuda a manter a postura ereta de maneira natural, sem rigidez excessiva. Além disso, ao caminhar, certifique-se de levantar completamente os pés do chão em vez de arrastá-los, pois isso demonstra mais leveza e energia nos seus movimentos. Pequenos ajustes como esses podem transformar a maneira como você é percebido,
e, consequentemente, a forma como interage com os outros. Muitas pessoas não percebem, mas a maneira como se movem durante uma conversa pode influenciar diretamente na forma como os outros as percebem. Se você arrasta os pés ao andar ou adota uma postura pouco enérgica, pode acabar transmitindo uma imagem de desinteresse ou falta de confiança, mesmo sem dizer uma única palavra. Pequenos ajustes na sua linguagem corporal podem fazer uma enorme diferença na forma como você se apresenta ao mundo. Ao corrigir detalhes sutis, você pode instantaneamente parecer mais presente, acessível e engajado, tornando as interações mais naturais e agradáveis para todos ao seu redor. Agora, vamos falar sobre um assunto um pouco desconfortável, mas extremamente importante: higiene pessoal. Algo que muitas vezes passa despercebido, mas que pode influenciar diretamente na maneira como os outros interagem com você, é o hálito e o odor corporal. Por mais que seja um tema delicado, é um dos primeiros aspectos que as pessoas notam ao se aproximar de alguém. O problema é que, à medida que envelhecemos, nosso olfato se torna menos sensível, o que significa que podemos não perceber mudanças sutis no nosso próprio cheiro. Além disso, diversos fatores podem contribuir para esse problema, como a alimentação, a ingestão de determinados medicamentos e até mesmo a falta de hidratação adequada. No entanto, a maioria das pessoas evita comentar sobre isso diretamente e, em vez disso, simplesmente se afasta ou busca maneiras sutis de encurtar uma conversa. Para ilustrar essa situação, vamos pegar como exemplo o caso de Francisco, um homem de 78 anos que sempre foi extremamente sociável e adorava reencontrar velhos amigos. No entanto, ele começou a perceber que as pessoas já não se aproximavam tanto dele como antes. Intrigado com essa mudança, decidiu prestar mais atenção nos seus hábitos diários e logo percebeu que a desidratação estava afetando seu hálito e sua presença de forma negativa. Depois de fazer alguns ajustes simples, como aumentar a ingestão de água, mascar chicletes sem açúcar e investir em um desodorante mais eficiente, ele notou uma grande diferença. As interações voltaram a ser naturais e calorosas, e sua confiança foi restaurada. O que poucas pessoas sabem é que a boca seca é uma das principais causas do mau hálito e se torna mais comum com o passar dos anos. Isso acontece porque, quando há pouca produção de saliva, as bactérias se acumulam rapidamente, resultando em odores persistentes. O mesmo vale para o odor corporal. Mudanças na alimentação, metabolismo e até na digestão podem alterar a forma como o corpo libera certos cheiros ao longo do tempo. E o problema pode ser intensificado por hábitos simples, como repetir o uso da mesma roupa, muitas vezes antes de lavá-la. Então, o que você pode fazer para evitar essas situações? Primeiramente, manter-se bem hidratado é fundamental para prevenir a boca seca. Além disso, mascar chicletes sem açúcar ou chupar balas refrescantes pode estimular a produção de saliva, ajudando a manter um hálito mais agradável. Também é importante evitar enxaguantes bucais com álcool, pois eles ressecam a boca e podem piorar o problema a longo prazo. No que se refere ao odor corporal, usar roupas feitas com tecidos respiráveis, tomar banhos regulares e alternar entre diferentes tipos de desodorante pode ser uma excelente estratégia para manter a sensação de frescor ao longo do dia. Outro ponto essencial é manter a higiene de peças do vestuário como chapéus, cachecóis e até roupas de cama, pois esses itens acumulam odores sem que a gente perceba. Pequenas mudanças podem gerar um impacto muito maior do que se imagina, tornando as interações sociais mais naturais e agradáveis. A principal lição aqui é que cuidar da higiene pessoal não se trata apenas de bem-estar próprio, mas também da forma como os outros percebem a nossa presença. Pequenos ajustes na rotina podem garantir que, ao entrar em um ambiente, as
pessoas se sintam confortáveis e inclinadas a se aproximar, em vez de se afastarem. Agora, se você ainda está aqui e acha que essas dicas fazem sentido para você, deixe o número 6 nos comentários para sabermos que está acompanhando o conteúdo. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo informações valiosas para te ajudar a evoluir e se destacar. Chegamos ao fim do nosso vídeo, mas antes de sair, reflita. A forma como nos apresentamos, conversamos e cuidamos da nossa rotina diária afeta diretamente a forma como os outros nos percebem. Quer você perceba ou não, esses detalhes fazem toda a diferença. Mas a boa notícia é que todos esses hábitos podem ser ajustados com pequenas mudanças, seja na forma como interagimos, na maneira como nos vestimos, na nossa postura ou na nossa higiene pessoal. Se ao longo do vídeo você identificou algum desses hábitos em si mesmo, saiba que isso é completamente normal. O mais importante não é se sentir mal com isso, mas sim entender que cada detalhe pode ser aprimorado. O simples fato de você estar aqui, buscando esse conhecimento, já mostra que você se preocupa com a forma como se apresenta ao mundo e quer continuar evoluindo. O envelhecimento não significa perder a sua presença ou influência. Pelo contrário, ele pode ser um processo de refinamento, onde cada pequeno ajuste contribui para que você continue sendo visto e respeitado. Com um pouco de atenção e dedicação, é possível fortalecer conexões sociais, manter uma imagem positiva e se sentir ainda mais confiante no seu dia a dia. Agora queremos saber de você. Deixe um comentário contando o que você aprendeu hoje e como pretende aplicar essas dicas na sua rotina. Sua opinião é muito importante para nós e adoramos ler as experiências de quem nos acompanha. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo conteúdos de qualidade para informar e inspirar cada vez mais pessoas. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.